Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira, somos ambos trabalhadores do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na pequena, majestosa, engraçada, linda, engraçada não, graciosa, cidade de Olambra. E hoje é dia 19 de agosto, quarta-feira, e nós damos continuidade ao nosso convidado desta semana, né, Leila? Exatamente. Hoje o Facebook, pelo que eu estou percebendo, já está normalizado, não está mais aquela falta de sincronia. Arnaldo, bom dia, my friend. E aí, a Mara, já cumprimentamos. A Niva, seja bem-vinda, Niva. Leila, pelo Instagram, quem você observa aí? Leila, por favor, me ajude. A Sueli, a Regina Ocada. Ora, a Sueli, então, migrou para o Instagram? Então eu acho que ela... Conseguiu o som hoje, né, Sueli? Que bom. Que bacana. A Mara está perguntando se eu tô rouca. Eu acho que não, Mara. Eu acho que não. Não, ela está só pegarreando, mas está bem. Bom dia para a Niva, um bom dia para o Pedro, um bom dia para todos que vão chegando. E nós, hoje é o meio da semana, quarta-feira, falando de Flammarion, esse grande pesquisador, estudioso, tanto do espiritismo, dos fenômenos mediúnicos, das mesas girantes, como também um grande astrônomo. Flammarion foi um astrônomo adiante do seu tempo. Ele tinha uma visão muito ampla e ele, em função disso, era chamado poeta dos céus, porque ele aliava a filosofia, a ciência e a religião. Era muito bonito. Mas o que nós vamos falar hoje sobre Flammarion, Roberto? Há tanto que se falar sobre Camille Flammarion. Muito bem, Leila. Nós temos, ontem, né? Até ontem, fizemos um apanhado de dados, mas estamos procurando trabalhar numa ordem cronológica para apresentar a vocês os resultados, como se constrói uma história, né? Uma vida, uma biografia. Mas, certa feita, lembrando que o Camille Flammarion, aliás, a Leila falou Flammarion, então falar assim, já somos íntimos, né? Flammarion. E ele trabalhava à época como, melhor, ele tinha sido admitido como aluno no Observatório Astronômico de Paris, na condição de aluno, né, por intercessão do Dr. Derocher. E ele, trabalhando, ele passava, era no seu caminho de retorno à sua casa, na frente do Teatro Odeon. E do Teatro Odeon, como ocorre em todos os grandes centros de eventos, espetáculos, então tem aquelas vitrines. E ali se achava exposto um exemplar de O Livro dos Espíritos. Isso foi em 1861. Ele estava com quantos anos? Ele nasceu em 48, 21 anos, né? 21. Ele estava com 21 anos de idade quando ele vê pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos teve a primeira edição em 1857, 18 de abril de 1857, mas a segunda edição, ela já foi, a edição completa já foi depois. Eu não sei se ele deve ter se deparado já com a segunda edição, aquela edição já completa com as 1019 questões que Allan Kardec nos traz. E aí, Roberto, quando ele vê o Livro dos Espíritos, o que ele sentiu? Então, aí ele viu, mas ele já tinha ouvido falar nesse livro, inclusive no autor, o Sr. Allan Kardec. E aí ele, num impulso de curiosidade, falou, vou comprar esse livro. E adquiriu. E ele folheou. Aí veio a grande surpresa para ele, porque ele tem um capítulo do Livro dos Espíritos, como sabemos, que fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Aí ele falou, mas que coincidência. Por que coincidência? Porque ele também, Leon Denis, ou melhor, Camille Flammarion, já tinha escrito o La pluralité des mondes habités. Ou seja, pluralidade dos mundos habitados era o título do livro.
E no Livro dos Espíritos estava como um capítulo. E ele ficou encantado com aquilo. E ele aí falou assim, agora eu tenho que conhecer o senhor Allan Kardec. Porque ele ainda não havia publicado o livro dele. Ele ia publicar o livro no ano seguinte, em 1862. E ele percebe então ali aquela mesma linha de raciocínio, aquela mesma linha de afinidade entre ele e o organizador daquela doutrina nova. Mas só que o Camille Flammarion, como todos aqueles que se destacam, seja em que área que for, eles sempre são admirados, mas também são perseguidos, são mal interpretados, tem a inveja, tem o ciúme, tem uma série de situações que se manifestam nessas situações. E aí, Roberto, o que acontece? Então, o diretor do Observatório Astronômico, Le Verrier, ele fica indignado com aquilo. Como pode aquele rapazote querer tratar de questões fundamentais, falava sobretudo em cálculo, né? Lembramos ontem que o Camille Flammarion, dentro do observatório, naquele grupo de aprendizes e alunos, ele formou um grupo e que ali eles tratariam somente de cálculos astronômicos, não é coisa pequena. E o diretor ficou assim enciumado. E aí passou a dificultar as atividades do Flammarion. Não somente dificultar, mas tanto quanto possível, impedi-lo de fazer determinadas coisas na Leila. Com certeza. Isso acaba fazendo com que ele se afaste, saia do observatório. Porque o diretor, a gente sabe como que isso funciona, provavelmente enciumado, né, de ver tanta competência ali, mas a partir dessa época, o Camille Flammarion ele começou a escrever livros populares de astronomia que foram traduzidos, olha só que coisa, livros populares e foram traduzidos para diversas línguas, porque o objetivo dele era trazer aquela ciência de uma forma que o leigo também pudesse compreender. E teve tanto sucesso que foi traduzido. E é interessante, inclusive, eu sempre tenho colocado isso nas nossas lives, mas aproveito para mandar um abraço também para o Manuel Cosme, para a Gleice, que bom que vocês estão aqui conosco nessa manhã. Eu digo sempre, estão todos interligados. Passado alguns anos, aqui no Brasil, quem é que se utiliza da obra de Camille Flammarion falando sobre astronomia popular? Foi o Apóstolo de Sacramento. Exatamente, o Eurípides, né? Barçanufo. Eurípides Barçanufo. Porque Eurípides, nós falamos sobre ele. Ele havia fundado a escola, quando souberam que ele era espírita, todos os alunos saíram, e Maria aparece para Eurípides e diz, Eurípides, funde uma escola com o nome Allan Kardec. E entre outras matérias, o que ela orienta a que Eurípides ensine? Astronomia popular. E qual livro? O livro do Camille Flammarion, traduzido, não, estava no original ainda, Leila. É possível, mas... Porque era muito recente. Mas o que é importante, olha só, quando se fala em popularizar algo transcendental, é mistério se revista o orientador, o professor, de uma diplomacia, de uma dignidade, mas principalmente de competência, porque trata-se de vulgarizar o conhecimento. Ou seja, você tem que se fazer entendido uma coisa muito complexa para que a partir daí haja a sementeira. Então as pessoas vão nos seus limites de conhecimento assimilar aquela parcela do conhecimento e muitos. E esse era o propósito do Camille Flammarion com essa obra. Então ele tinha com o propósito de disseminar o conhecimento científico, a astronomia, porque muito se falava, né, havia muita mitologia,
muitas crendices, muitas fantasias em torno da nossa casa estelar, do cosmos, né? Do zimbório, como dizem os poetas, que à noite fazem cintilar suas estrelas sobre as nossas cabeças. Então ele tinha esse propósito, falou, olha, as pessoas precisam saber disso. É muito bom para ficar contido apenas num grupo seleto de cientistas. E Camille Flammarion, ele tinha este amor, essa paixão pela ciência, mas não perdia. E daí vem o viés da filosofia de olhar para os demais, para os outros, compartilhar, disseminar o conhecimento, né? É porque ele tinha essa visão, e ele muito jovem ainda, 1862, ele estava com 23 anos, né? Quando ele escreve esse livro, A Pluralidade dos Mundos Habitados, era uma visão já ampliada, porque por isso que ele era mal visto na academia, porque ele acreditava na possibilidade de outros mundos habitados. E a igreja dizia que a Terra, né, era o centro de tudo, só existia vida na Terra, a própria ciência até hoje ainda não tem admite, né? E ele não, ele coloca com muita segurança, porque ele dizia que quando você não tem certeza, você tem que pesquisar e ir a fundo. Você não pode trazer uma explicação, alguma coisa, que se você não tiver realmente certeza. Agora, se você tem, você não deve se omitir. E ele ficava muito chateado em perceber que muitos cientistas iam observar aqueles fenômenos mediúnicos, mas não tinham coragem de assumir e dizer, não, eu vi e eu acredito, é verdadeiro. Eles se omitiam com receio de serem criticados. E o Camille Flammarion, a partir do momento que ele lê o Livro dos Espíritos e que busca Allan Kardec, ali surge uma grande amizade, apesar da diferença toda de idade, mas os pensamentos eram muito semelhantes e ele começa, inclusive, a participar daquelas reuniões mediúnicas, que na época não se chamavam reuniões mediúnicas, mas eram reuniões de aprendizado, reuniões práticas que Kardec falava, a parte prática do Espiritismo, e ele, inclusive, ali ele começa já como médium, e aí ele era intermediário, por exemplo, do Galileu, que foi um grande astrônomo. Galileu Galilei. Por outro lado... Aliás, a quem nós devemos os nomes que foram atribuídos às 4 luas de Júpiter, né? As luas galileianas. Por outro lado, a gente fica pensando, há estudiosos do Espiritismo que acreditam que, na realidade, ele ali estava, ele como médium, o Camille Flammarion, mas médium dele próprio, porque quem vinha se comunicar era ele, espírito, quando foi retornando ao passado, como Galileu. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O Galileu seria o próprio Camille Flammarion, na atualidade. Sim. E a gente sabe que é muito possível porque os espíritos vão retornando e às vezes até para complementar aquele trabalho. E o Camille Flammarion, ele, nessas pesquisas, tanto científicas quanto também dessa parte prática do Espiritismo, ele, da mesma forma que aqueles outros do passado, andaram em balões para poder observar a atmosfera, fazer aquelas medições, aquilo tudo, ele também era um aventureiro assim, bem assim, determinado.
Não é verdade, E ele não era um pesquisador, ele era tão somente de laboratório, né? E observatório realmente era um nicho, né, para ele, enfim, era um lugar onde ele ficava, como costuma se dizer na gíria popular, que nem pinto no lixo. Mas ele saía a campo. Ele, por exemplo, fez pesquisas de correntes aéreas através da aerostática. Então, ele, em balões, ele sobrevoa as redondezas da cidade de Paris e fazem estudos preciosos que viria mais tarde contribuir, por exemplo, para a navegação aérea. Ele descreve isso num dos seus livros, né, que são mais de 25 livros. Nós vamos, ao final, dar uma repassada em cada um, se possível, se tiver tempo, né, Leila? Mas ele, nessas obras, é muito interessante, porque a gente não sabe bem se ele tinha essa condição de voltar ao passado, se era uma inspiração, se era... A gente não sabe bem, mas ele traz nessas obras vários relatos de vida em outros planetas, de personagens de outros planetas, dele relatando ele com Allan Kardec na constelação de Órion, num daqueles orbes que fazem parte da constelação de Órion. Ele relata que ele e o Allan Kardec já eram amigos de longa data, porque eles já vieram de lá. Então ele traz assim muita informação que não era através de um espírito e ele como médium, não, era dele próprio essas informações que ele trazia nas suas obras, meia romanceadas, mas que trazia ali muita profundidade, falando sobre o perispírito. Aí ele já utilizava numa linguagem diferente, mas muito do que vinha na doutrina espírita, ele ia também trazendo nas suas obras. Muito, muito interessante. E nós lembramos, inclusive, que ele ficou muito conhecido, e nós vamos até trazer também, se der um trechinho do discurso que ele profere quando Kardec desencarna. Kardec desencarna e depois eles transferem o corpo dele de um cemitério para o outro. Ele inicialmente foi inumado, né? Ali onde tem origem esse discurso, que na verdade foi feita uma comissão, né? E ele foi eleito, mas não, Flammarion, eu acho que tem que ser você. Depois a gente vai entender por quê. Então, lá no cemitério de Montmartre, onde foi inumado, ou seja, sepultado Kardec, então ali ele faz esse célebre discurso, está inclusive no livro Obras Póstumas, do próprio Allan Kardec. E, naturalmente, Obras Póstumas foi posteriormente, então, ao desenlace de Kardec, e mais tarde seria, então, transferido para o Père Lachaise, que é lá em Paris, onde se encontra até hoje o seu corpo. Mas aí, Leila, vamos falar um pouquinho como é que ele se encontrou com Kardec. Então, mas porque eu soube, Leila, que ele fez parte, inclusive, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Todas as sextas-feiras estava lá por 2 horas. Então, fala alguma coisa, por favor. Então, mas ele se encontra com Kardec, eu não sei bem os detalhes, como que ele se encontra com Kardec. Não estou lembrando bem. Recordo-me de algo Roberto me faz cada pergunta que ele sabe que eu não estou lembrando. Eu recordo de alguma coisa que li, que é o seguinte, ele encontra-se, porque, como eu disse, quando ele leu aquele livro, ele falou, tem que conhecer o senhor Allan Kardec. E ele consegue. E qual não foi a sua surpresa, que ele sentiu-se muito à vontade com Kardec. Detalhe, só era admitido ao estrito círculo de frequentadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas por indicação de Allan Kardec. E, naturalmente, que ele era muito criterioso nisso. Então, não somente convida, mas também fala assim, agora você vai ser um dos nossos membros. E durante 2 anos, longos anos, ele ficou como um habitué da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e contribuindo como médium durante 2 horas semanais, às sextas-feiras, conforme consta. Então, nós vemos aí que renasce, aliás,
aquelas ligações antigas que já existia, conforme a Leila citou, lá um dos planetas da constelação de Órion, onde lá 2.400 anos atrás ele teria estado então com Allan Kardec. Agora, lembrando que quando o Kardec desencarna, o Flammarion estava com 27 anos. E ele é um daqueles que faz esse discurso na beira ali do túmulo de Kardec. E o discurso naquela época era tudo assim, muito... As pessoas não tinham pressa, né? Porque o discurso, ele leva mais de 30 minutos. Mais de 30 minutos. E isso porque o Flammarion, ele alegava que ele tinha dificuldade, não gostava de falar em público. Ele era mais de usar a caneta. Imagina se ele fosse de falar em público. Mas, então ele faz um discurso muito belo, muito profundo, com muitos detalhes, que ele vai relatando sobre aquele homem que ali se encontrava, que havia desencarnado, e ele fica muito conhecido, uma frase, ou pelo menos uma frase que é muito, destacou muito o Camille Flammarion, quando ele fala ali na beira da sepultura, que o Allan Kardec, aí eu até vou dar 10 segundos para se vocês lembram o que Camille Flammarion diz sobre Allan Kardec, e que todos nós sempre repetimos. É isso mesmo. Camille Flammarion, ele diz que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Ele ficou muito conhecido, Flammarion, por ter proferido ali à beira do túmulo de Kardec essa afirmação, porque Kardec era um homem de muito equilíbrio, de muita serenidade. Ele trazia as obras com muita segurança, mas olha, a Mara já conheceu lá o túmulo de Kardec, onde no tem lá, Lachaise, onde olha, tem eu ainda vou lá, viu, Mara? onde tem o dome, né, que diz nascer, não, como é que fala em francês? Agora não sei, aí pergunta em francês Mara. eu esqueci, como é que é em francês? Natrere, Nascer, renascer, morire, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, renascer, morrer, progredir sempre, tal é a lei, pronto, em português. É lei. Mas o Camille Flammarion, apesar de espírita e apesar de estudioso, mas ele era muito rigoroso com as pesquisas. E ele dizia que os médiuns sempre forjavam alguma coisa. Então ele era rigorosíssimo e muitos espíritas não gostavam dessa postura dele. Mas ele, como um homem de ciência e um homem muito íntegro, ele fazia questão de analisar a fundo para que não houvesse nenhuma dúvida. Mas nós vamos comentar sobre isso amanhã, porque o nosso tempo já terminou e nós aproveitamos para mandar um abraço para Eliane, para Janete, para Cirlei, para Mara, para todos que estão aqui conosco nessa manhã. É muito bom. Pode ir mais rápido. A Niva diz... A Aniva diz que ontem desencarnou um amigo querido, William Neto Cândido. Que os benfeitores amigos possam acolhê-lo, envolvê-lo de muita luz, de muita paz. Logicamente que cada ente querido que parte, o nosso coração se entristece, mas devemos ter essa tristeza com equilíbrio, para que ele possa ter um retorno harmonioso, pacificado. Mandando um abraço para Elizabeth. Arnaldo, como é que está aí, Arnaldo? As coisas tudo tranquilo, my friend? Mas é uma alegria estarmos aqui juntos, nessa manhã, com todos vocês. E hoje
É quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo e logo a seguir nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações e amanhã nós continuamos essa história muito linda desse grande trabalhador do Cristo. Provavelmente deve ter vindo mesmo de esferas mais elevadas para contribuir com a evolução moral e espiritual e científica também do nosso planeta. E já pode até ter voltado para a sua casa planetária de origem. É verdade. E nós aproveitamos para relembrar a todos que ainda não se inscreveram nos nossos canais do YouTube e do Telegram. Entrem lá. O YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então vamos entrar, vamos nos inscrever, vamos dar um joinha, vamos compartilhar, vamos fazer com que essa sementinha também possa germinar em outros corações. Um dia abençoado, aguardamos vocês hoje às 20 horas e amanhã às 10 da manhã. Com hora marcada. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer muito grande ter estado com vocês. Um abraço muito particular para o primo Cosme, né? Por que não? Lá na freguesia do Ó, em São Paulo, tá? Sinta-se abraçado. Lembranças da patroa e as crianças. Então, até amanhã, se Deus assim o permitir.